no coração do deserto egípcio, emergindo da vastidão das areias milenares, erguem-se as grandes pirâmides de Gizé, monumentos de uma civilização que há mais de 4 milênios alcançou um ápice de engenharia, organização e profundidade espiritual. Estas estruturas colossais não são meros túmulos, são a materialização de uma cosmovisão complexa, um testamento pétreo da crença egípcia na vida após a morte e na divindade dos seus faraós. Para desvendar a tecnologia e a ideologia por trás dessas maravilhas, devemos mergulhar no período conhecido como o Reino Antigo. O Reino Antigo, que se estendeu aproximadamente de 2686 a 2181 a.C., é frequentemente referido como a Era das Pirâmides. Foi um período de notável estabilidade política e prosperidade, que permitiu o investimento de vastos recursos humanos e materiais em projetos monumentais. Neste cenário, o faraó não era apenas um governante terreno, ele era considerado um deus vivo, o elo entre o mundo dos homens e o reino divino. A sua morte era vista não como um fim, mas como uma transição para se unir aos deuses e garantir a continuidade da ordem cósmica para o Egito. A pirâmide, portanto, era a escada para o céu, o portal para a eternidade e o lar final para o corpo sagrado do faraó. As pirâmides de Gizé, em particular, representam o auge dessa arquitetura funerária. A maior e mais famosa é a Grande Pirâmide de Khéops Khufu, uma das 7 maravilhas do mundo antigo e a única que ainda existe. Com uma altura original de cerca de 146 metros, foi a estrutura mais alta feita pelo homem por mais de 3.800 anos. Ao seu lado, ergam-se as pirâmides de Khafre-Khafre, seu filho, e Mycerinus Menkaure, seu neto, completando o trio icônico. A construção dessas maravilhas é um testemunho da engenhosidade egípcia. Estima-se que a Grande Pirâmide de Khéops seja composta por cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, pesando cada um em média 2,5 toneladas, com alguns blocos de granito nas câmaras internas, atingindo até 80 toneladas. Essas pedras eram extraídas de pedreiras locais para o núcleo e de Tura, no outro lado do Nilo, para o revestimento de calcário branco e polido, que as fazia brilhar sob o sol egípcio. O granito era transportado de Assuan, a centenas de quilômetros ao sul. A logística envolvida no transporte e posicionamento desses blocos é assombrosa. As pedras eram provavelmente transportadas por barcaças ao longo do Nilo durante a cheia anual, que facilitava o acesso aos canteiros de obras. Uma vez em terra, teorias variadas tentam explicar como os blocos eram içados e colocados com tal precisão. A teoria mais aceita envolve o uso de rampas maciças, retas, em espiral, uma combinação interna menos, que eram gradualmente construídas e depois desmanteladas. Ferramentas rudimentares de cobre, madeira e pedra eram usadas para cortar, cinzelar e polir as pedras. A precisão da obra é notável. As bases das pirâmides estão alinhadas quase perfeitamente com os pontos cardeais, uma prova do avançado conhecimento astronômico e matemático dos egípcios. Mas por trás de toda essa proeza arquitetônica estava um sistema de crenças profundamente arraigado. Para os egípcios, a morte não era um fim, mas um portal para uma existência eterna, no campo de juncos Aharu, uma espécie de paraíso. Para alcançar esse destino abençoado, no entanto, a integridade do corpo e a preservação de certas partes da alma eram cruciais. Aqui entra o conceito de Ka e Ba, elementos vitais da alma egípcia. O Ka era a força vital, a essência energética de um indivíduo, que permanecia com o corpo após a morte, necessitando de alimento e moradia. Era o duplo da pessoa, e precisava de um corpo físico ou uma estátua substituta para habitar. Sem um corpo preservado ou uma estátua, o Ka ficaria sem abrigo, e o falecido não poderia gozar da vida eterna. É por isso que a mumificação era tão fundamental. O Ba, por outro lado, representava a personalidade e a mobilidade do indivíduo, a capacidade de viajar entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, para visitar a família e observar a terra antes de retornar ao corpo no túmulo. Uma terceira parte importante, o Oke, era o espírito transfigurado e abençoado que ascendia para se unir aos deuses no campo de juncos, uma vez que o Ka e o Ba estivessem em harmonia. A mumificação, um processo que podia levar até 70 dias, era uma arte sagrada. O corpo era eviscerado com exceção do coração, que era considerado o centro da inteligência e emoção.
desidratado com natrão, preenchido e envolto em centenas de metros de linho, com amuletos protetores inseridos entre as camadas. Os órgãos internos removidos eram preservados separadamente em vasos canópicos, muitas vezes guardados em caixas dentro da câmara funerária. Todo esse ritual meticuloso visava garantir que o Ka tivesse um recipiente intacto e que o Ba pudesse reconhecer o corpo para retornar a ele. A câmara funerária da pirâmide era, portanto, mais do que um túmulo. Era um santuário, repleta de bens funerários menos alimentos, joias, móveis, ferramentas, barcos, destinados a suprir todas as necessidades do falecido na vida após a morte. Ela era um universo em miniatura, preparado para a jornada eterna do faraó. O complexo piramidal incluía templos mortuários e calçadas, onde rituais eram realizados para sustentar o Ka do faraó e garantir seu bem-estar no além. Pequenas pirâmides subsidiárias para rainhas e mastabas para nobres e funcionários de alto escalão cercavam as grandes pirâmides, refletindo a hierarquia da sociedade mesmo na morte. Nesse cenário complexo, o papel dos escribas era absolutamente indispensável. Longe de serem meros contadores ou registradores, os escribas eram a elite intelectual do Egito, mestres da escrita hieroglífica e guardiões do conhecimento. Apenas uma pequena porcentagem da população egípcia era alfabetizada, tornando os escribas uma classe social poderosa e influente. Na construção das pirâmides, os escribas eram os arquitetos e administradores por trás do projeto. Eles planejavam os canteiros de obras, calculavam as quantidades de materiais necessários, organizavam as equipes de trabalho, que não eram escravos, mas sim uma força de trabalho bem organizada, composta por artesãos qualificados, engenheiros, supervisores e camponeses que trabalhavam durante a estação de cheia do Nilo e mantinham registros detalhados de cada aspecto da construção. Eram eles que traduziam a visão do faraó e dos sacerdotes em planos concretos, medições precisas e cronogramas exequíveis. Sem os escribas, a logística massiva e a organização meticulosa necessárias para erguer tais monumentos teriam sido impossíveis. Além de sua função administrativa, os escribas desempenhavam um papel crucial na esfera religiosa. Eram eles que registravam os textos funerários, como os textos das pirâmides. As inscrições mais antigas, conhecidas com feitiços e encantamentos para guiar o faraó através do submundo e garantir sua ressurreição. Mais tarde, esses textos evoluíram para os textos dos caixões e, finalmente, para o livro dos mortos, que adornavam os papiros e as paredes das tumbas de nobres e plebeus. Esses textos eram essenciais para a jornada do falecido, fornecendo as palavras mágicas e os rituais necessários para superar os desafios do Duet e alcançar o Aru. Os escribas eram, portanto, os custódios da palavra divina, os intérpretes dos rituais e os garantes da eternidade. As grandes pirâmides de Gizé, em sua magnificência silenciosa, são muito mais do que montes de pedra. Elas são a síntese perfeita de uma visão de mundo, onde a vida terrena era apenas o prelúdio para uma existência eterna, onde a divindade do faraó ditava a grandeza de sua última morada, e onde a inteligência e a organização de uma civilização se uniam para desafiar o tempo e a morte. Elas nos lembram que a tecnologia mais avançada de uma era é sempre impulsionada pelas mais profundas crenças e aspirações humanas, deixando um legado que continua a nos fascinar e a nos conectar com os mistérios de uma civilização extraordinária. Gostou do vídeo? Então se inscreva em nosso canal. Curta esse vídeo e ative o sininho de notificações para não perder nenhum capítulo dessa saga da história do mundo. Até breve.